Meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Conforme a gente já tinha adiantado, o Dorival Júnior não tinha mais espaço, não tinha mais clima para ser técnico da seleção brasileira e agora, após a sua demissão, após esse anúncio que aconteceu ontem, é a busca por um novo treinador. E aí, vai tirar o Filipe Luís do Flamengo, vai insistir no Carlo Ancelotti ou vai para o Jorge Jesus, que é o favorito? Tá? Se eu fosse dizer a vocês aqui, quem você acha que vai assumir? Pelo que eu conheço o Jorge Jesus, a proposta acho que vai agradar. Jorge Jesus é vaidosíssimo em treinar uma seleção que, de certa forma, sempre chega numa Copa do Mundo com alguma chance. Eu acho que o Jorge Jesus vai aceitar esse pedido. Vamos falar sobre seleção brasileira, sobre o futuro e como isso pode afetar os clubes depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês ligadinhos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Ultrapassamos a marca de 41 mil inscritos com menos de 9 meses de canal, graças à moral diária de vocês aqui nos nossos conteúdos. Nosso muito obrigado e nós nos comprometemos sempre a trazer conteúdo diversificado sobre o futebol, esse esporte tão amado por todos nós. Os torcedores do Flamengo estão mais preocupados, com a saída do Dorival Júnior. Por quê? Porque caso o Jorge Jesus não aceite, que é o plano A, o Filipe Luís é, de certa forma, o plano C, porque o plano B passaria a ser, mais uma vez, o Carlo Ancelotti, E o Carlo Ancelotti já avisou, ele foi perguntado sobre isso numa coletiva de uma partida do Real Madrid, e ele falou, gente, eu tenho um contrato. Ele bate nessa tecla do contrato, ele já negou a seleção brasileira uma vez, agora, perto da Copa do Mundo, um ano da Copa do Mundo é outra coisa. Porque esses caras não gostam, principalmente treinadores europeus, de sufocarem os seus talentos em uma seleção que joga 4 vezes por ano. Esses caras ficam fora da mídia, ficam fora do circuito, Para eles não interessa, eles ganham muito dinheiro estando no circuito. São treinadores, principalmente o Carlo Ancelotti, um treinador de muita qualidade, treinador campeão de Champions League, campeão espanhol, multicampeão. E o Jorge Jesus também, não é do nível do Carlo Ancelotti, mas é também um treinador de uma escola vencedora, um treinador que já conquistou títulos na Europa, no Brasil, na Arábia está buscando aí sempre ganhar títulos, já foi campeão. Então, são treinadores que ficar fora do circuito, para quem ficar fora do circuito é muito negativo. O Filipe Luís, por ser brasileiro, está começando agora, de repente seria aí um novo Dunga, um cara que com pouquíssimo ou nenhuma experiência vai treinar uma seleção brasileira. Com o Filipe Luís seria um outro fracasso, vamos falar a verdade aqui. Eu acho que o torcedor do Flamengo pode até se tranquilizar, porque apesar de a cúpula da seleção gostar da ideia do Filipe Luís, não vai mudar nada, vai ser outro fracasso, capaz de treinar o Brasil e não chegar nem à Copa do Mundo. Porque não é um problema do Filipe Luís. Não é só um problema do treinador, a gente sabe disso. Agora, para os clubes, principalmente para o Flamengo e para o Palmeiras, porque o nome do Abel Ferreira também entrou em pauta, é muito ruim, porque o Flamengo não vai encontrar, num curto prazo, nenhum treinador que faça o jogo encaixar, como o Filipe Luís fez. Por quê? Porque o Filipe Luís ele é minimalista. No Flamengo, ele não precisava mexer em muita coisa. Ele precisava mexer em ajustes muito simples. Ele conseguiu enxergar por ser jogador, tá no Flamengo já, e entender ali de Flamengo, ele conseguiu enxergar isso muito rápido. Outro treinador, não sei se teria essa agilidade, Agora, o trabalho no Flamengo, na seleção brasileira, é muito diferente. O Flamengo, mesmo não jogando bem, estava dando certo. A seleção brasileira, além de não jogar bem, está dando errado. E está dando errado há muito tempo. Então, o Filipe Luís não conseguiria em um ano dar jeito. Jorge Jesus e Ancelotti podem dar jeito? Talvez só na competitividade, talvez só nisso, porque no jeito de jogar, em alguma novidade tática, pode até ser bem melhor do que o do Dorival, mas não acho que o Brasil tenha chances de ganhar uma Copa do Mundo com a chegada desses caras. Se eles ficassem para o próximo ciclo, eu acho que em 2030 talvez tivéssemos alguma chance. Mas eu vou deixar a nossa especialista no assunto
a Bruna Meloni está trazendo informações para a gente sobre essa questão envolvendo Dorival Júnior e Jorge Jesus. Olá, Guilherme e amigos do Dois Toques. Após longa reunião, as notícias não são boas, mas são esperadas, porque a CBF comunicou a saída do técnico Dorival Júnior, após o desempenho da seleção contra a Argentina. Há alguns pontos muito questionados por toda a imprensa, né? Como, por exemplo, o problema no meio-campo. A seleção brasileira jogou com 2 jogadores no meio-campo, situada por 5 argentinos. Não houve solução, o técnico não conseguiu, durante a partida, resolver esse problema de ter uma seleção que estava ali cercada, né, pelos argentinos. E, além disso, outros problemas passados se acumularam. Então, por exemplo, o repertório dele de propor mudanças, trazer novas caras para a seleção, não se concretizou, ficou mais na palavra do que, na verdade, nos fatos. O filho dele, Lucas, era o principal auxiliar dele, isso incomodava a CBF, embora tenha havido tentativas para contornar essa relação de pai e filho, né? Por exemplo, o zagueiro Juan era um contratado para contrapor as ideias do técnico, mas não houve espaço para isso. O Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, era outro responsável por questionar, né? Por trazer aí um outro olhar para as escolhas do responsável pela seleção, mas também não conseguiu. Esse é outro sobre o qual não sabemos como será a permanência dele. Isso também vai depender do resultado da reunião. Até então, o que a gente tem confirmado é a saída do Dorival Júnior e algumas especulações em relação a nomes, né? A maior aposta de todos é para a chegada de um técnico estrangeiro. Isso não é novo, há alguns anos os próprios brasileiros concordam, né, pedem, até torcem pela vinda de um técnico estrangeiro. O mais cotado é o Jorge Jesus, após o fracasso de mais de uma conversa com o Ancelotti, né? Já houve, inclusive, divergência entre a comunicação da CBF, afirmando que ele já havia topado, aceitado o cargo, enquanto ele havia, na verdade, renovado com o clube no qual trabalha. O Abel Ferreira é um outro nome, mas de fato o mais forte neste momento é o Jorge Jesus, que está na Arábia. Em resumo, a gente pode listar 7 problemas principais com o Dorival dentro da seleção. O primeiro deles seria justamente a oscilação entre ter ou não um centroavante, começando um trabalho com um falso 9. Isso não se concretizou, é algo que todos perceberam, cobraram, esperaram, tá? Ele mesmo, o próprio Dorival, chegou a comentar que precisava de um centroavante. Não houve um substituto para o Neymar. Ele não conseguiu colocar ninguém nessa posição. Teve mais de um mês para treinar o time para a Copa América, mas o resultado foi desastroso. Pregou renovação, porém repetiu as mesmas caras de sempre, já conhecidas pelos brasileiros, né? Sem criar aí muita expectativa e sem dar novas chances. O repertório dele não empolgou e ele não chegou a treinar um meio-campo mais povoado ou uma formação com 3 zagueiros. Usou pouco os principais talentos jovens da seleção, como o Endrick e Estevão. Por último, as decisões foram difíceis de entender, como quando ele disse que precisava de um centroavante, mas depois não convocou um 9. Até então, essas são as informações sobre a saída, sobre a demissão do Dorival Júnior. Volto com você, Guilherme. Obrigado, Bruna. Gente, é o que eu falei. Palpite, pra mim, Dorival é carta velha. Dorival já passou. Jorge Jesus. Além da vaidade do Jorge Jesus, que é gigantesca, um ano da Copa. Um ano da Copa, tá todo mundo com foco em você. A seleção volta para o foco de uma forma que não está em 3 anos. É o último ano antes da Copa. Então eu acho que o Jorge Jesus vai aceitar esse pedido, tá? E acho até que depois do Mundial de Clubes, o próprio Carlo Ancelotti aceitaria o pedido. Bom, agora é conferir os próximos passos, tá certo? Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês e até a próxima.